José, o filho amado, o irmão odiado, parte 7. Olha só, não é à toa que na parte 7 nós vamos ver a perfeição de Deus. 7 é o número da perfeição e a gente vai ver a perfeição de Deus agora nos desígnios, na vida de José e de toda a sua família. O texto base está lá em Gênesis 37 que diz: ora, Israel é o pai, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Esse é o início da história de José e a gente já está, aqui é o 37, hoje nós vamos entrar do 45, se não me engano 46, então alguns capítulos já se passaram e isso aqui não é algo rápido, não é porque você vira a página da Bíblia, foram anos, 7 anos, depois 13 anos preso, depois aqui já 23 anos estão se passando do que a gente vai entrar hoje, então veja que é uma vida, é uma história e é sobre isso que Deus quer falar no nosso coração. Curva a sua cabeça, vamos falar com Jesus nessa hora. Pai, nós te damos graças e honras, nós te damos todo o nosso louvor, nós somos gratos, Pai, por esta sala, nós somos gratos pela Tua provisão, nós somos gratos pelo louvor, nós somos gratos pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ver o Teu agir de forma clara, Jesus, nós podemos ver o Teu agir de forma palpável, Jesus, nós podemos, Pai, nos alegrar com os Teus grandiosos feitos, e nessa hora nós aquietamos o nosso coração, porque nós vamos ouvir a Tua palavra que edifica, que produz herança, nós vamos ouvir a Tua palavra, Jesus, que muitas vezes é como o som de um cicio suave, mas sabemos também como um som de um grande trovão o Senhor fala, independentemente da forma, eis-nos aqui para reconhecer a Tua voz e para segui-la. Assim eu oro em o nome santo de Jesus, e aqueles que são amados pelo Pai digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, que você glorifica a Deus e acorda ao mesmo tempo. É bom. Todo mundo bem acordado, viu? Ó, você que está aqui pela primeira vez, às vezes dou um choque, porque é muito confortável essa sala. Tem esse cheirinho de pipoca no fundo, né, que o pessoal está fazendo lá fora. Mas você precisa ficar bem acordado, porque é o teu espírito que vai ser alimentado agora. Amém? Irmãos amados, quantos são amados de Deus, digam amém. Escolhidos, quem é povo de propriedade exclusiva? Quantos foram criados antes da fundação do mundo em espírito? Quantos são aqueles que estão indo e dando bons frutos para a glória de Deus? Quantos são aqueles que são raça eleita, sacerdócio real, nação santa? Quem é esse? Diga amém. Amém, acordou, né? Olha só, a história de José, de fato, eu tenho iniciado quase todas as últimas mensagens nisso, é uma narrativa eletrizante. Cada cena nós vamos aqui vendo, e as cenas nos prende, e além de nos prender, ela também nos traz lições valiosíssimas que nós podemos aplicar em nosso dia a dia. No último culto, eu sempre trago um breve resumo, a ótica do culto passado ficou em Judá. E quantos ficaram surpresos com isso? Talvez no culto passado, na mensagem passada, nós quase nem falamos sobre José. A ótica ficou ali o personagem protagonista foi Judá, o irmão de José. E muitas pessoas falaram que nunca tinham, parado para olhar por essa ótica, por essa perspectiva, na visão de Judá, ou focando em Judá na história. Mas nós, ao observar, vamos lá. Cérebro, tira do 2.0, 1 ponto normal. Vamos lá. Ao observarmos pela ótica de Judá. Ah, vocês querem assim, né? Não, vocês estão brincando comigo. Sério mesmo? Elaine, é tudo isso? Você nunca me falou isso, Elaine. Olha, tá realizando ali. É isso, bispo. São 3 anos que eu não escuto o que você fala. Ah, mas se você soubesse quanta página eu tenho aqui. Na ótica de Judá, nós conseguimos lições valiosíssimas sobre um passado, um processo, melhor dizendo, de redenção. Eu vou aumentando aos poucos. Como eu sempre tenho feito, eu quero entrar no resumão, e o Enoque vai me ajudar para isso, para que a gente possa recapitular o que Deus falou no culto passado. O primeiro ponto foi que nós entendemos que muitas vezes existem situações que nós não queremos tocar. Lembra-se do elefante? Cara, esse negócio do elefante foi impressionante. Aí eu falei do elefante no meio da sala e depois me mandou uma mensagem, tinha um elefante, alguém levando um elefante. Vocês viram aqui pela redondeza, um monte de gente mandou. Você viu, pastor David, também? Um grande elefante, uma estátua, logicamente, sendo transportado. Pô, o elefante está sendo tirado. Eu falei, é profético, amado. Você acha que eu sou profeta desse lugar? Nós falamos, tem um elefante na sala. Quantos entenderam muito sobre essa questão falada na década de 80, né? Uma expressão, quando tem um assunto ali que ninguém quer tocar.
E, enfim, nós entendemos que esse foi o primeiro ponto, né? Qual que era esse assunto? A prisão de Simeão. Simeão estava preso e acabou a comida agora, passaram-se 3 meses, eles tinham que voltar para liberar o irmão. Mas para pegar o irmão, ou não era nem pegar o irmão, para pegar comida, eles tinham que levar Benjamim, e o pai já tinha falado que não ia liberar Benjamim. A primeira lição de domingo passado é que não adianta fingir que o problema não existe. Então espero que você ao longo dessa semana tenha encarado esses problemas. Eu posso dizer que eu prego para você e para mim. Eu tive que tirar alguns elefantes brancos do meio da sala, e eu louvo a Deus porque nós estamos vendo o resultado da palavra. Então, o problema não vai desaparecer. Fala comigo, o problema não vai desaparecer sozinho. O problema do elefante na sala é que ele incomoda ao ponto de atrapalhar a nossa caminhada com Jesus. E se a gente não tira ele desse lugar, a gente impede muitas vezes de viver o que Jesus tem para nós. Então Judá ele vai se levantar como essa liderança. Era o 4º irmão na hierarquia. Não era natural naquela época o 4º irmão ser o líder, mas por motivos maiores, os outros irmãos estavam impossibilitados de ter essa liderança. Então, Judá se levanta com essa liderança inesperada, quebra a sequência desses irmãos e vai à frente para resolver o problema. Então, nós percebemos que alguma coisa, no coração de Judá começa a ser transformado. Judá, lembre-se, foi o mesmo que sugeriu que vendesse o irmão José lá atrás, quando era um adolescente, que vendesse ele por algumas moedas de prata. Então, esse mesmo irmão agora está num processo de um coração sendo transformado. Judá deixa de ser omisso. Ele é o primeiro que se levanta agora para resolver o problema atual. Outro ponto que nós estudamos, ou que nós vamos observar, é que o pai aqui, Jacó, por causa das circunstâncias, ele é obrigado a ter o seu coração transformado. E a gente entendeu que Deus muitas vezes coloca circunstâncias no nosso caminho para que o nosso coração seja transformado. E a gente chega a uma conclusão tão óbvia, mas ao mesmo tempo tão negligenciada, que está aí na tela para você. As circunstâncias traumáticas da nossa vida são usadas por Deus para tratar e moldar o nosso coração. Uau, isso é tão óbvio, mas a gente esquece na hora do que está acontecendo que Deus está usando aquilo para o nosso coração ser tratado. Jesus está dizendo hoje que você precisa ser tratado para ser transformado. Bispo, eu quero uma transformação, então precisa de um tratamento. Não existe transformação sem um processo de tratamento do nosso Deus. Nós entendemos também que quando a fome se materializa e vemos o seu impacto sobre Jacó e a sua família, torna-se claro, disse o teólogo, o motivo de José ter sido enviado ao Egito. Entretanto, quando Judá emerge como líder da sua família, nós vemos com mais clareza o propósito divino redentor em sentido específico, a promessa de suscitar a semente prometida lá em Gênesis da mulher que derrota a serpente. Então, em Gênesis 3,15 é profetizado pela primeira vez na vida sobre um Messias. Antes de tudo, Gênesis 3,15 vem, fala da descendência dos filhos do diabo. Deus ali na sentença fala o teu descendente para o diabo, então existe uma descendência, os ímpios, mas também fala que viria um descendente da mulher, da igreja, esse Jesus Cristo. Então Jesus viria da onde? Da tribo? Nossa, e muitos irmãos mandaram mensagem sobre isso também. Agora eu entendi porque nós cantamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá, esse é o patriarca da tribo que veio, Jesus, e é toda essa linhagem, por isso que Jesus também é a raiz de Jessé, pai de Davi, ele é o filho de Davi, como diz a palavra, porque é toda essa linhagem que vai chegar em Jesus Cristo, lá na frente. Por isso que o coração de Judá precisaria ser moldado ao ponto dele passar por esse processo de redenção. Ou seja, os planos de Deus são muito mais profundos, muito maiores que a nossa mente consegue alcançar. Judá ali não fazia ideia, com certeza, do que viria para sua posteridade. Judá está vivendo a vida dele, ele tenta vender o irmão, ele vende, na verdade, o irmão, agora ele está passando por esse processo de cura interior, de transformação, de um processo de Deus na vida dele, mas ele não imaginava que viria Jesus, ele não imaginava que ele daria sequência a uma grande nação vinda do seu pai Israel, enfim. Então, mesmo que você não saiba, eu queria lembrar disso. Deus tem um plano perfeito em sua vida. Me ajuda a pregar para quem está ao seu lado e diga: Deus tem na sua vida um plano muito perfeito, mesmo que você não saiba, mesmo que você não consiga ver lá na frente. Então o pai libera Benjamim, estudamos isso, eles voltam ao Egito e segue a trama. José faz o teste, o último teste, colocando a taça que ele bebeu. Ele manda o seu homem ali colocar no saco de cereal do filho mais novo de Benjamim, do irmão dele. E, enfim, é o último teste para ele ver se de fato aqueles homens tinham tido o coração transformado. E mais uma vez a gente vai ver Judá se levantando como essa liderança, arrazoando ali com o servo, falando: ei, nós não fizemos isso, por que faríamos isso? Nós devolvemos até o dinheiro que voltou nas nossas bagagens. Enfim, então o irmão mais ganancioso, Judá, talvez mentiroso, o cara que no passado estava disposto a vender o irmão como um inimigo, agora ele está transformado, ele está redimido ao ponto de ele falar assim: libera Benjamim e deixa eu.
E ele conta toda a história, tem a defesa de Judá. Ele vai falar assim, olha, eu falei para o meu pai, Jacó, que eu ia trazer Benjamim, e esse é o filho da velhice, ele já não tem outro irmão, que era o José, esse já não existe mais, já está morto, pensava ele, né? E, enfim, e ele dá a sua vida ali, então, e olha que lição que José está vendo. O irmão que o vendeu há 20 e poucos anos atrás, agora ele está dando a vida pelo outro. Então a gente entendeu que a resposta de Deus é você agir conforme o desejo e a vontade dele. Então eu digo para você nessa manhã mais uma vez, seja a resposta que você espera em Deus. Seja você essa pessoa que vai liderar uma empreitada, seja você aquele que vai colocar a cara a tapa, sabe? É lógico que Deus ele pode fazer coisas sobrenaturais. Você vai ver lá na frente depois o profeta Elias, o céu se abre, desce fogo do céu. Você vai ver o Senhor aparecendo em outras oportunidades com anjos, com profetas. Mas aqui Deus não faz nada disso. Não aparece um profeta, não aparece um anjo, não aparece nada, entre aspas, sobrenatural. Mas é algo natural que Deus manifesta o sobrenatural. E a gente entendeu que muitas vezes a gente está esperando coisa extraordinária acontecer. Mas é no ordinário que Deus está fazendo as coisas mais maravilhosas. Talvez tenha sido o grande ápice da mensagem passada. É no ordinário, ou seja, no dia a dia que Deus está fazendo coisas extraordinárias. Às vezes está esperando, não, tem que vir alguém, tem que dar uma palavra, tem que acontecer. Deus pode fazer, Ele pode fazer, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas entenda que muitas vezes é no seu dia a dia, é no café da manhã, é no almoço, é no seu trabalho, é no ônibus, é no transporte, é ali que Deus está trabalhando no seu coração, ao ponto de você ver uma pessoa gananciosa se transformando numa pessoa totalmente rendida à voz de Deus. E nós finalizamos, para fechar o resumo, com 4 conselhos. O primeiro é: incline o seu coração para o Senhor. O seu coração às vezes está para essa terra, para as coisas desse mundo. Ele precisa ser inclinado para o alto, para Jesus. A segunda lição é o que as circunstâncias têm provocado em seu coração. Aqui nós vimos as circunstâncias, uma fome na terra, fazendo com que pessoas passem por um processo de rendição aqui, de redenção. Então, o que você tem vivido de circunstâncias que você precisa entender que Deus quer que você olhe com a ótica dele. Terceiro ponto, Deus nos testa para aprovação. Então entenda que muito do que você está vivendo é um teste de Deus, para ver se de fato você é aquilo que você prega, se de fato você é aquilo que você vive, se de fato você não compactua com o pecado, se de fato você não compactua com a injustiça, com a imoralidade, com tudo que a Bíblia diz que não, se você vai se manter fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente de quem fale, de quem se levante, se você vai de fato agradar a Deus e não aos homens. Então é uma prova muitas vezes que nós estamos vivendo da parte de Deus. E o quarto e último foi que Deus está lhe conduzindo em um caminho de redenção. Então se desprenda do seu passado, ame, perdoe e seja transformado. Quantos se lembram do culto de domingo? Digam amém. Amém. Então, em síntese, nós entendemos que redenção significa salvar você de você mesmo, salvar nós de nós mesmos. Então não é muitas vezes, Deus vai me livrar daquilo. Não, Ele vai te livrar da tua carne, do teu coração, do teu ego. E feito esse resumão, nós vamos entrar no capítulo de hoje. E eu quero só lembrar que até aqui eles não faziam ideia de que o governador, você lembra o nome do governador? Zaphenat-Paneia. O governador, mais conhecido como José do Egito. Ele teve esse nome, que era o nome egípcio dele, Zaphenat-Paneia. Esse governador, que era José, os irmãos não faziam ideia até então que era José. E a gente vai chegar agora no ponto alto da história, onde eles vão entender e José vai se revelar a eles. Vamos lá. Então, Judá fez toda a defesa, nós lembramos, em relação a Benjamim, e a gente entra no 45, você vai acompanhar comigo aqui na tela, o verso 1 que diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, ele vai agora, sabe, de toda a alma, de todo o interior dele, ele vai dizer: vai sair a todos da minha presença. Esse foi o grito dele. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele manda todos os seus servos, todo que está em volta, faz: sai todo mundo daqui. E diz aqui que não ficou ninguém com ele, apenas os irmãos. Verso 2: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, agora ele vai se revelar, acorda agora, porque essa é a hora que você estava esperando durante 7 cultos, para você ouvir. Então não dorme agora, fica acordado. O que ele disse? Eu sou José. Essa é a minha parte na história. Eu não podia só ler eu sou José, né? A gente tem que dar uma encenada aqui. Imagina, amado, eu sou José. E ele já lança uma pergunta: vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Você já viu Chaves? Sabe do piripaque do Chaves?
Eu imagino aqueles 11 irmãos assim. Ficaram atemorizados. Imagina só. Eu sou José. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou. Ele teve que falar algumas 3 vezes aqui. Ei, eu sou José. Ei, eu sou José. Cheguem até mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 5. Agora, pois, não vos entrestais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido por aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 6. Porque já houve, é só para ver se você está acordado, já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavroura nem colheita. Verso 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. 8 vai dizer: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Dá uma pausa aqui, porque tem muita informação. Diácono Ulisses Arrascaeta, tem muita coisa que aconteceu aqui nesses versos. Depois de 20 anos, chegou o grande momento de José se revelar aos seus irmãos. Tá bom assim, Elaine? 20 anos se passam. Chega um momento que José fala assim: agora é a hora. Fiz um teste, fiz outro teste, realmente os caras estão mudados. Agora eu vou dizer quem eu sou. Eu sou José, o cara que vocês venderam. Então chegou esse grande momento. A primeira coisa que salta aos meus olhos, não sei ao seu quando você lê a história, mas eu li várias vezes esse verso. Primeira coisa é a forma com que José se revela. Não tem como a gente não ressaltar a maneira. José se revela aos seus irmãos em amor e compaixão. O que seria natural para uma pessoa vendida por um irmão, por alguns irmãos, uma pessoa que foi presa injustamente porque foi vendido, uma pessoa que passou por poucas e boas durante muitos anos da sua vida, seria natural, humanamente falando, ele se revelar com aquela facadinha, aquela farpinha, sabe? Mas você não vê isso. Ele se revela em amor e compaixão. Ele disse: não se entristeçam nem se irritem por me terem vendido. Tipo, quem é esse cara, mano? Vocês me venderam, mas não, tá tudo certo. Não se entristeçam, nem se irritem por vocês terem me vendido. Ele diz: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele disse: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Olha ele entendendo o macro de Deus. Olha esse cara olhando o desígnio de Deus. Olha José vendo no seu coração as fichas caindo e rapidamente ele entendendo o que Deus está fazendo, o processo de Deus, não só na vida dele, mas agora para toda a sucessão da família dele, do povo dele. Ele diz: Deus me enviou na frente para a conservação da vida, à frente de vocês. Ele diz: para preservar a vida por um grande livramento. Então perceba que essa é uma fala de alguém que agora de fato está totalmente curado das dores do passado, porque a gente chegou no momento que a gente achava que José estava curado, né? A gente entendeu ali até os nomes Manassés e Efraim. Olha, Deus me livrou da dor do passado, Deus me prosperou na terra da minha aflição. Então ele declara na vida dos 2 filhos como significado de Efraim e Manassés, os 2 filhos. E você fala: não, ele tá... Só que aí aparece o passado de novo. Os irmãos aparecem depois de anos na frente dele. E aí agora a gente está vendo que de fato o coração dele está sem as dores do passado, ao ponto dele não desejar mal e sim compaixão. Porque o que seria natural para um humano aqui, para uma pessoa na carne, seria ela se revelar, mas ela dando uma liçãozinha de moral. Ela dando aquela farpinha. Ele não disse isso baixo. Ele não falou isso quietinho. O texto diz que ele berrou ao ponto de Faraó ouvir lá da sua casa. Então nós podemos entender, igreja, o porquê de tanta emoção. Imagina 20 anos com aquilo aqui preso, aquilo entalado no coração dele, na garganta dele, e a gente entende o porquê de tanta emoção, porque ele estava ali tendo a certeza que os seus irmãos tinham sido transformados. Ele não está só comemorando o fato dele encontrar os irmãos e poder se revelar, ele está comemorando dele ver a transformação no coração dos irmãos. Isso aqui é muito profundo. Ele está berrando, ele está, celebrando. Ele viu, os corações maus se transformando em corações bons. Então esse foi um grito de esse foi um grito de José. Porque quando ele olhou para Judá, ele falou: peraí, esse cara me vendeu por algumas moedas. Esse cara foi aquele que deu a ideia de eu ser vendido. Esse cara, teve a brilhante ideia de me vender. Agora ele passou no teste.
Sabe, ele estava falando agora, há 1 minuto atrás, que ele daria a vida por Benjamim. Então esse cara teve um coração transformado. Então esse berro de José não é só, sabe, esse grito de 20 anos, mas é uma celebração de falar: vocês mudaram, vocês foram restaurados, Deus agiu no coração de vocês, e agora eu estou vendo isso, agora eu estou contemplando isso. Então é uma comemoração. Repare que José, ele não se emociona com o encontro propriamente dito, ele se emociona com a transformação do coração dos irmãos. Ele sai para chorar algumas vezes, não é porque ele encontrou os irmãos, porque até então ele administrou o golpe lá na primeira vez que eles se prostram, falam que eles são honestos, ele administra ali, tem aquela inteligência emocional, o domínio próprio. E aí depois vai falar que ele chorou quando? Ele chora quando ele começa a testar os irmãos. Em duas ocasiões ele sai para chorar, porque ele está vendo o coração dos irmãos sendo tratado. Ele está vendo. Então agora ele se emociona porque ele vê essa transformação. Então essa foi a celebração de ver Deus agindo em sua família. Esteja preparado para você ver Deus agindo no coração de uma pessoa que você fala: é impossível. Repara que José, ele está aqui, sabe, berrando. Eu não sei se você está percebendo, meu amado, o que está acontecendo aqui, mas José só foi capaz de perdoar os seus irmãos na medida que ele percebeu que Deus havia planejado tudo. Se você for ler a história com uma ótica mais apurada, você vai ver que ele está perdoando porque ele está olhando na perspectiva de Deus. Ele está conseguindo entender o que Deus está fazendo. E ele começa a falar: pera, João Kleber, para 2 minutos aí. Como assim? Ele está no meio das emoções, ele está entendendo os desígnios de Deus, ele está entendendo o que Deus está falando no coração dele, e ele está falando assim: olha só, vou dizer algo para vocês, Deus me mandou à frente, não se irritem. Deus está revelando no coração dele o porquê de tudo lá no passado. Então nós precisamos perdoar pessoas, porque nós temos um problema muitas vezes, o nosso coração, nós também precisamos pedir perdão. O nosso problema é que nós não conseguimos fazer muitas vezes isso genuinamente. Tem gente que fala assim: bispo, eu perdoo aquela pessoa. Você perdoa, irmão? Perdoei. Aí o irmão: olha, te perdoou, tá bom. Aí a pessoa vira e fala: eu quero que morra. Será que passe um carro em cima dele? Que passe... desgraçado, sem vergonha. Não vou perdoar ele nada. Amado, o nosso coração, ele tem uma tendência a se prender na mágoa, no ódio, na dor, na causa. E a pessoa fica se lembrando das coisas, ela vai se remoendo naquilo. Então nós vamos olhar de novo para José. E ele havia demonstrado aqui que ele estava bem. Ele colocou o nome dos filhos, como eu disse, já não existia mais dor no passado. Mas como nós estudamos, uma coisa é perdoar, outra coisa é reconciliar. E agora ele está nesse processo. Então, apesar de José ser, entre aspas, o cara, fica muito claro que ele estava relutando em ter esse acerto com os irmãos, por tanto teste, por ter tanta provação ali. Mas ele consegue fazer isso quando? Quando ele consegue compreender o plano e o desígnio de Deus muito maior na vida dele e na vida dos irmãos. Aí tudo faz sentido. E é nessa hora, como eu disse, é como se a ficha estivesse caindo. É como se Deus estivesse revelando o para quê de tudo. É como se quando ele tivesse falado: eu estou entendendo, então Deus, eles me venderam para que eu viesse na frente, então não se irritem vocês. E aí Deus começa a revelar todo o plano. Eu disse certa vez, numa reunião de homens, e também, se não me engano, numa reunião do corpo ministerial, o processo da perda da minha mãe. Deus havia falado palavras e dado profecia, porque Deus fala, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar aos seus santos, os profetas. Então Deus já havia falado o que iria acontecer. O problema, Cristo Vive Music, sabe qual é? É que lá na frente a gente vai entender e ter a revelação daquilo que Deus falou lá atrás. Então o que acontece? Muitas vezes Deus já falou algo para você aqui, só que aqui você não tem a compreensão da dimensão de tudo. E quando acontece, passa uma situação, outra passa 1 ano, 2, 3. Quando você chega aqui, você fala: peraí, eu estou entendendo. Mas você olha para trás e fala: mas Deus já tinha falado, mas aqui eu não tinha entendido. Talvez Deus já tivesse falado lá atrás com José, mas ele não tinha entendido, porque ele estava preso, porque ele estava passando por poucas e boas. Mas agora ele está entendendo todo o processo e a jornada da vida dele. Ele está falando: peraí, Deus me mandou à frente, não se irritem, não se atemorizem. Sabe, não fiquem com medo. Então é nessa hora as fichas começam a cair. Eu quero trazer para a nossa vida. Podemos trazer para a nossa vida, sim ou sim? Olha só, para que nós possamos desfrutar do verdadeiro perdão em todos os níveis de relacionamento, casamento, amizades, trabalho, o testemunho da Cátia, por isso que eu deixei para ler hoje de forma intencional. Para que nós possamos entender isso só será possível se nós começarmos a olhar para a nossa história na ótica de Deus. Para você entender o que acontece no coração de José, no coração dos irmãos, você precisa olhar, não é pela sua perspectiva. Eu já disse algumas vezes, sabe aquele zoom out? Você está aqui, sai do seu corpo, isso não é tântrico, não é tântrico não, sei lá o que é isso, não é tântrico é outra coisa, né? Não é quântico, não, isso aqui é algo assim, só olha de fora, do olhar de Deus, assim, tá? Você está olhando para você lá, aí você fala assim: uau,
Não é místico, é isso aí, melhor essa palavra. Você está aqui, e você está se olhando, mas agora você está olhando com a ótica de Deus. Então na sua ótica você não consegue olhar muito lá na frente, mas na ótica de Deus você consegue olhar. Aí você consegue prever uma curva, você consegue olhar, você fala, peraí, vai acontecer isso, então aquilo ali foi para isso. É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui com José. Então nós precisamos desfrutar desse verdadeiro perdão, é olhar pela ótica de Deus. Quando eu entendo o que Deus está fazendo, quando eu entendo de fato que Deus está no controle de todas as coisas, igreja, que Ele tem um propósito e também um processo redentivo, como nós estamos estudando aqui, para mim, para você, para o seu povo, nós somos capazes de viver o maior nível do perdão, que não é o perdão humano, mas é o perdão divino. É justamente o que acontece com a família de José, o que Deus está fazendo conosco. Ele está nos redimindo de nós mesmos. Eu tenho dito, o processo de redenção é Deus nos salvando do nosso próprio ego, é Deus nos salvando do nosso próprio coração, é Deus nos salvando de nós mesmos, é Deus nos limpando de nós mesmos. Mas a pessoa só vai enxergar isso com clareza quando ela olhar na perspectiva de Deus. Então, a gente precisa entender com mais clareza o que Deus está querendo fazer. Nós precisamos entender com mais clareza quais são os desígnios de Deus. E você está aqui recebendo palavras e admoestações e direções, e você está vendo nessa história o quanto os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens, quanto os planos de Deus não são os nossos planos. Então, nós precisamos olhar pela ótica divina, porque antes do perdão brotar no seu coração, o perdão vai brotar no coração de Deus. Muitas vezes ele não vai brotar no seu coração, mas no coração de Deus ele vai brotar. Porque o nosso coração às vezes não quer perdoar, mas o coração de Deus, ele já é um coração perdoador. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. O que o seu coração quer? Ele quer ódio, ele quer mágoa, ele quer vingança, ele quer... Mas o coração de Deus... Não, o coração de Deus... Olha só, para você entender como é o seu coração. Jeremias falou certa vez, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, às vezes, o seu coração está inclinado para algo que Deus já falou, não é isso. Seu coração está inclinado para algo que Deus já falou, não tem isso para você. Porque o seu coração, às vezes, ele é corrupto, enganoso, e ele te engana. Então, por isso que você tem que entender que o seu verdadeiro o seu estado de permanência não é no coração, porque coração é alma, é no espírito, é no coração do espírito, é no íntimo do teu ser, é no íntimo do teu espírito, porque ali você é um com Deus. E se você deixar o teu coração, emoção, reger as coisas, muitas vezes você vai querer tudo que Deus não quer para você. Tem pessoas que muitas vezes vão fracassar no ministério porque elas vão olhar um coração enganoso. Elas vão olhar para uma ótica que Deus falou assim, isso não é para agora, isso não é para você, não tenho isso, e a pessoa vai querer insistir naquilo. E aí, a Bíblia diz, há caminhos que parecem bons, mas ao final deles dão em caminho de morte. Então você precisa olhar, fala assim, eu preciso olhar pela ótica de Deus. Então voltando aqui para o texto, o verso 9 vai dizer, olha lá, apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Olha só que coisa forte, mais uma vez, eu sou José, então se apressem, manda dizer lá para o pai, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, verso 10, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, verso 11, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vede por vós mesmos a meu irmão Benjamim, vê também que sou o mesmo que vos fala. Verso 13, anunciai a meu pai toda a família, glória no Egito e tudo o que tens visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Então veja que José, ele fala 2 vezes para eles se apressarem. Ei, se apressem. E ele fala, vai lá, busca o pai, fala para ele que eu sou o cara agora, fala que eu sou o governador, e para que ele não passe fome, traz tudo o gado, traz as pessoas, traz os filhos, traz todo mundo para cá, porque ainda tem 5 anos de fome, para que vocês não pereçam, e para que vocês estejam cuidados. Ei, façam isso depressa. E eu quero aqui, de verdade, profetizar sobre a sua vida, mesmo que você esteja numa situação aí, de 20 anos, coisas que estão se arrastando, eu quero que você entenda que a hora que Deus sinalizar algo na sua vida, vai ser algo depressa. O que a gente entende? Que quando é o tempo de Deus, não tem demora. Quando é o tempo de Deus, é depressa. Então, vamos só voltar um pouquinho no texto. Lá atrás, quando ele está preso, 2 anos no cárcere, quando o faraó tem um sonho e manda chamar ele, o que Faraó fala?
depressa. Lembra? Tiraram José às pressas, levaram ele para dar um banho de loja nele, sabe? Pegaram ele, falei lá, levaram ele para dar uma volta. O John voltou, então não vou nem falar das Zara, senão ele vai ficar. Levaram ele lá no John, fez aquele terno que ele voltou da Itália com uns negócios bonitos assim. Falou: José, você tem que tirar a barba, vem para cá. Mas isso foi depressa. Agora a gente está vendo José também. O que a gente entende aqui, amado? É esse senso de urgência que o Evangelho espera de mim e de você. Da mesma forma que foi com José, agora ele está falando com o pai. Fique atento naquilo que Deus quer fazer na sua vida. A gente vai continuar no texto que diz assim, no verso 14: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. Agora não tinha mais filtro, né? Chorou, abraçado com ele. Chorou também Benjamim. Veja que lindo aqui, os irmãos se reconciliando. Sabe, isso aqui é igreja, amado. Isso aqui é o que Deus tem para os seus filhos. Você que tem um irmão aí que você não fala tempo com eles, sabe, com ele, que você... mas Deus tem reconciliação. Creia nisso. Verso 15: José beijou a Benjamim e deixou os outros de canto. Beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então veja que a obra de Deus é completa. Fala com a sua boca: a obra de Deus é completa. Ele não se reconciliou só com metade dos irmãos, o acerto foi com todos. Então começou com Judá, aí ele vem com Benjamim, e a Bíblia vai dizer que todos os irmãos agora são reconciliados. Diga: a obra de Deus é completa. Vamos seguir na história, verso 16: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e seus oficiais. Deixa eu falar uma coisa: até o coração do ímpio está sendo inclinado novamente, por conta do que Deus está fazendo. Amém, Celcinho? Você entende disso, né? O que Deus está fazendo no corpo de Cristo, o que Deus está fazendo na família dos irmãos, do povo eleito, está movendo o coração do cara mais ímpio da face da terra. O chefão dos capirotos lá, o faraó se alegrou. Olha lá, foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Amado, só Deus para tocar no coração desse Faraó. 17: disse Faraó a José: olha, diz a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e partir, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura. Você tem noção da dimensão? Faraó está assinando embaixo. Porque Faraó podia falar: ô José, eu te dei poder, mas nem tanto. Calma aí, cara. O que é esse povo todo, esses jumentos chegando aqui? O que vocês estão pensando? Essa galera toda chegando aqui. Faraó está assinando embaixo naquilo que Deus estava falando. Deus inclinou o coração até do cara mais poderoso do Egito. Falou: traz todo mundo e eu vou te dar a melhor terra do Egito. A melhor terra, e comereis. Faraó não fala assim: vem aqui, fica num cantinho ali, coloca um telhadinho, faz alguma coisa ali, sabe, eu vou te dar uma semente para vocês sobreviverem. Eu vou dar com fartura para vocês. Eu vou dar com abundância para você. Amado, você tem a noção do que Deus está fazendo aqui? O ímpio está sendo inclinado para que toda a família, todos os irmãos de José sejam abençoados. Eu falei há 3 capítulos atrás, talvez 4, no início da história. Você fala: mas o meu primo não vem, o meu irmão não vem. Mas você vem, e pela sua vida, a sua família vai ser abençoada. Mas é um ímpio lá em casa, mas você não sabe quão difícil que é. Mas a Bíblia diz que você santifica, a esposa crente santifica o marido incrédulo e vice-versa. Então, antes de você largar a toalha e falar: quer saber, eu vou embora, eu vou abandonar o barco, entenda que você tem o poder de levar a bênção para onde você está. Porque a bênção, assim como disse Deus depois lá para Josué, é assim conosco também: onde pisar a planta dos teus pés eu te darei por herança. Onde tocar as suas mãos você vai ver a prosperidade. Então existem promessas sobre a minha e a sua vida, e você precisa entender que agora as coisas estão acontecendo de forma sobrenatural. E até aqui não apareceu nenhum anjo, não veio nenhuma voz do céu. É só o próprio Deus no ordinário fazendo o extraordinário. É o próprio Deus no dia a dia, nos irmãos chegando, em Faraó ouvindo e falou: pera, o que está acontecendo aí? Ah não, manda trazer o povo, eu vou assinar embaixo. Melhor terra, a melhor comida, a fartura é o que tem para sua família. Até Faraó, amado, foi atingido pelo processo de redenção de Deus. Você consegue entender a magnitude disso? Verso 19: ordena-lhe também, olha, ordenar-lhes também, fazei isto: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e vossos. Eles não tinham que voltar a pé não, com os jumentos. Vocês vão de carro, cara. Vocês vão de carro, vocês não vão voltar, porque vocês já foram umas 2 vezes para lá e voltaram. Agora vocês vão de carro para ver o que é bom, o que é a graça de Deus.
Vão de carro, olha lá, para os vossos filhinhos e vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Verso 20, não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. O melhor da terra do Egito é para você. Sabe o que significa isso, amado? O profeta vai dizer depois lá na frente, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser ouvir Deus, mas entenda que entre querer e ouvir existe um processo talvez de alguns anos, foi algo que aconteceu aqui com José que não foi fácil, mas a honra de Deus vem, o Kairos de Deus chega, Deus honra aqueles que o honram, não é o que diz a palavra? Agora você está vendo junto comigo a bênção, a honra de Deus sobre a vida de José, que está sendo estendida para todos os seus irmãos, até mesmo aqueles que foram negligentes, até mesmo aqueles que foram homens gananciosos, estão sendo honrados por conta do irmão José, por conta daquilo que José viveu com Deus. O melhor de toda a terra do Egito, diz Faraó, será vosso. Você consegue receber isso para a sua vida, amado? Para o seu dia, para o teu casamento, para a tua família, para a tua empresa, o melhor dessa terra, os melhores profissionais, sabe, a melhor estrutura, tudo que Deus tem de melhor para a sua vida. Verso 21, e os filhos de Israel fizeram assim, José lhes deu os carros, conforme mandado de Faraó. José falou, se Faraó está falando, quem sou eu? Vamos embora, pega os carros aí, galera. Também lhes deu provisão para o caminho. E veja o que vem agora, verso 22, a cada um de todos eles deu vestes. Está dando roupa de alegria para os caras. Está falando, vocês estão com essa roupa aí de deserto, vocês estão andando muito, põe umas roupinhas de alegria, vestes festivais. Mas Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes. Também merecia um pouquinho mais, né? Mas entenda algo, de verdade. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele acha graça diante de algumas pessoas. Amém, Celcinho? Maria, cheia de graça, encontrou graça no Senhor, A Bíblia vai dizer de pessoas, Benjamim tinha graça diante de Deus, assim como José, assim como você tem graça diante de Deus, amado. Benjamim recebeu 5 mais vestes, recebeu dinheiro também. Então veja os detalhes, Deus fala nos detalhes. E eu preciso dar mais uma pausa aqui, amado, porque eu quero que você repare que a inveja dos irmãos, vamos lá, consegue voltar no capítulo 1? No capítulo 1 da história, Gênesis 37. A inveja dos irmãos fez com que eles vendessem José, jogassem no poço primeiro, não foi isso? Eles tiveram inveja do quê? Porque ele tinha recebido uma veste, porque ele tinha recebido uma túnica. Então a inveja deles pela túnica foi o motivo deles venderem José. Mas eu quero que você repare que o tempo de Deus é um tempo perfeito, e Deus tinha também para eles vestes especiais. Deus tinha para eles também, afinal de contas eles eram eleitos também, eles eram homens de Deus também. Só que lá atrás eles não souberam entender que o tempo deles talvez era um pouquinho mais para frente. E a inveja, e não entender o tempo de Deus, e a ganância talvez, diz a palavra, e odiaram ainda mais, não podiam falar pacificamente já com o irmão, fizeram com que eles jogassem no poço, depois vendessem o seu irmão. Mas Deus tinha vestes preparadas para eles também. Então entenda que Deus tem um tempo para cada propósito. Deus tem um tempo para um, Deus tem um tempo para outro. Então aprenda hoje, qual que é a lição? Aprenda a celebrar o que Deus faz na vida do seu irmão. Aprenda a celebrar quando alguém dá um testemunho. Aprenda a celebrar quando Deus está agindo no casamento de alguém do lado. Aprenda a celebrar quando alguém é promovido. Aprenda a celebrar quando alguém prospera. Aprenda a celebrar quando Deus manifesta algo sobrenatural na vida, não sua, mas de quem está do seu lado. Porque às vezes a gente fala, não, eu quero na minha. A mulher perdoou, o outro restaurou, o outro comprou apartamento, o outro viajou, o outro fez aquilo. Amado, o seu tempo também vai chegar. Entenda que havia um tempo para eles receberem as suas vestes, porque Deus já tinha preparado aquilo para eles. Mas lá atrás eles no ego, na inveja, na ganância, o odiaram ainda mais, diz Gênesis 37. Você consegue olhar para alguém que está prosperando muito e começar a falar, eu consigo ver Deus na vida desse cara, eu consigo, me alegrar por aquilo que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Não deixe com que a inveja, a ganância matem isso no teu coração. A verdade é que os irmãos não estavam prontos para receber, mas agora chegou a hora deles. Mas lá atrás eles não estavam, aqueles irmãos não mereciam cá para nós. Deus precisava tratar o coração.
Mas agora eu pergunto para você, você acha que Judá não estava pronto para receber algo de Deus agora? Você acha que Judá, que Rúben, que todos os irmãos não estavam prontos para receber? Eles estavam, porque eles passaram pelo processo de redenção. Então entenda que muitas vezes aquilo que você espera, ele vai chegar, mas Deus tem no caminho uma jornada para trabalhar o teu coração duro, para quebrar o teu ego, para mover aquilo que você fala, mas por que isso? Por que injustiça? Porque foi na injustiça que José foi trabalhado para ser o melhor governador. Foi lá no cárcere, foi lá na prisão, foi no poço, foi na casa de Potifar, aprendendo como administrar tudo, e agora ele está administrando. Foi o processo de Deus. O verso 23 diz, também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados dos cereais, e pão, e provisão para os demais. Mas é tanta coisa, tinha carro, tinha provisão, tinha cereal, tinha jumento, tinha tudo que eles precisavam, mais do que o necessário, mais do que o suficiente. Já ouviu sobre isso alguma vez na sua vida? Ah, tá. Mais do que o suficiente. Chegou a hora deles. Verso 24, e despediu os seus irmãos, ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Tipo, tá tudo dando certo, cara. Ele conhecia os irmãos que ele tinha também, né? Só não atrapalha Deus, é o que ele estava falando. Só não briguem no caminho, só não entrem em contenda, A gente está no 25, 26. E lhe disseram, agora estão chegando lá, ao pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra. Veja que eles não estão mais falando o homem. Lembra que eles falavam o homem lá do Egito, o governador? Agora estão chamando pelo nome. José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou sem palpitar. Deu uma parada cardíaca no velho. Mataram o velho do coração, porque não lhes deu crédito. Também com aqueles irmãos, ele não estava vendo o processo que aconteceu lá dentro do palácio. Ele está com a visão daqueles irmãos nem que não trabalhavam, os seus encostados, vão buscar comida lá. Agora voltam os irmãos cheios de alegria. E lhe disseram, José, o governador. Verso 27, só para você entender, aqui Jacó, ou Israel, está com 130 anos. Para você entender, por isso que eu falei, quase mataram o velho. 27, porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que eles viram, aí falou, peraí, os carros estão juntos, então, esses caras estão falando a verdade, os carros que José enviara para levar, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Olha que coisa maravilhosa. Agora caiu a ficha do Jacó. Ele falou, peraí, ele está vivo mesmo, eu estou vendo os carros. Então, basta, vamos embora, me leva lá que eu quero abraçar ele antes que eu morra. E aí a gente vai entrar no capítulo 46, o verso 1, que diz assim, partiu, pois, Israel com toda... É Jacó, tá? Israel e Jacó, você sabe, é a mesma pessoa. Com tudo o que possuía. E veio a Berseba e ofereceu o sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Eu quero só parar aqui mais uma vez, porque lá atrás, no 44, nós vimos o coração de Jacó. Um coração que também havia passado por um processo de redenção. E quando ele decidiu sair da dor do passado, lembra disso? Quando ele falou assim, eu vou ter que entregar a Benjamim, porque as circunstâncias tiveram que moldar o coração de Jacó, do pai, lembra? Ele não queria a dor do passado. Vocês já mataram José, sabe? Já perderam, a última vez que vocês saíram com José, vocês voltaram sem ele, vocês não vão levar Benjamim. Aí ele falou, Simeão está preso, já foi para Simeão também, vocês vão perder mais um filho meu. Então ele estava naquela dor. Mas no momento que a fome chega e Deus fala, a circunstância precisa trabalhar no teu coração, Jacó, libera Benjamim. E aí ele fala, quer saber? Leva. E ele fala, então também leva cereal, também leva mirra, também leva, nozes, leva tudo para esse cara, leva dinheiro em dobro também para ele. A gente viu então as circunstâncias trabalhando no coração de Jacó lá atrás, no 44, sim ou sim? Você lembra dessa parte, né? Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, agora o processo vai se completar na vida do patriarca, o processo vai se completar na vida de Jacó. Só para você entender, Berseba já é a terra que faz divisa ali, era a terra que faz divisa com o Egito, e antes dele sair da terra que Deus havia prometido para o seu povo, toda a questão da promessa, ele toma uma decisão. Qual a decisão que ele toma? Adorar a Deus. Aqui você tem que entender o que Deus está falando. Veja um coração de um adorador. Ele fala, peraí, antes de eu sair daqui, onde Deus falou que eu tenho que estar, eu vou adorar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez e está fazendo na minha vida. O problema é que muita gente, quando chega a bênção, esquece de parar e adorar a Deus. Fala, eu vou lá no cinema pra quê? Ficar sentindo aquele cheiro de pipoca. O Fernando fala no 2.0, eu não entendo muitas vezes do que ele fala. Ele usa um blazerzinho apertado, justinho. Eu vou ficar lá, sabe?
Esquece, vou adorar o quê? O ministro fala, levanta a mão, vou levantar a mão, vou pôr no bolso. Amado, entenda que tanto na dor quanto na bênção, você é um adorador. E nada muda isso, porque isso é essência, isso é identidade. Então você vê o coração desse patriarca, que foi um dos piores patriarcas, falando na vivência dele, mas era um homem de Deus, porque a Bíblia vai falar Abraão, Isaac e Jacó, está lá gravado na história, os 3 grandes patriarcas do povo judeu, e também nós, porque nós somos em Abraão, em Jesus Cristo, nós somos ligados a essa sequência. Então, o que a gente vai entender aqui, igreja? Ele para e fala, eu preciso adorar a Deus. Quando nós passamos a enxergar a história através dessa ótica redentiva de Deus, nós começamos a adorar a Deus. Ainda que existam dias de dores, ainda que existam as maiores bênçãos da sua vida, não se esqueça de adorar a Deus. Porque Deus não deve ser adorado por algo que Ele está fazendo ou não. Deus deve ser adorado por algo que Ele é. E Jacó entendeu isso. Deus, eu vou te adorar pelo que o Senhor está fazendo, mas também por aquilo que o Senhor é na minha vida. Pelo que o Senhor é na vida dos meus filhos. Então adore a Deus independentemente das circunstâncias. Então, ainda que seja diante da morte, quer bater palma a Jesus? Então vamos lá. Ainda que seja diante da morte. Bispo, por que você está falando de morte? Porque é isso que Deus vai falar agora para Jacó. Olha o verso 2. Falou Deus a Israel em visões. Agora o sobrenatural começa a acontecer. Até então era algo no ordinário. Agora tem algo de fato extraordinário, sobrenatural. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Como que falava Abraão, o outro patriarca? Eis-me aqui. Veja que a cultura da família é essa, eis-me aqui. Então, disse, Deus dizendo, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Sabe uma chave, amado, que eu nem pus no texto, mas agora Deus dá aqui no meu coração, eu vou falar o que o Espírito está dizendo. Quando você adora a Deus, você experimenta o sobrenatural de Deus. O sobrenatural. Porque até então, a gente não estava vendo Deus falar, a gente não estava vendo nada acontecer, mas no momento em que a palavra diz que Jacó parou para adorar a Deus, Deus vem e responde a ele. Deus tem resposta para a sua adoração. Quando você se coloca a adorar a Deus, o céu vem e responde. Olha o que está acontecendo aqui, Deus aparece e começa a falar, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas a descer para o Egito. Talvez tinha alguma coisa no coração dele, peraí, mas eu estou saindo da terra que o Senhor mandou, vou ter que ir lá para o Egito. Mas Deus falou, não, agora é para você ir para lá mesmo, não tema descer para o Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Deus está revelando, peraí, vocês não sabem o que tem pela frente, vocês não sabem o que vai vir lá pela frente. Verso 4, eu descerei contigo, Deus continua falando, contigo para o Egito, e te farei tornar a subir, certamente. Ele está falando, você vai, mas você volta. A mão de José fechará os teus olhos. Sabe o que é isso aqui? Pastor Cris, é um jeito carinhoso de Deus falar, Jacó, você vai morrer. E você vai morrer, ia ficar um pouco pesado. E Deus no seu amor, ele fala, e as mãos de José fechará os teus olhos. Verso 5. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e os filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Verso 6. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram, toda a prole, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Verso 7, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Então agora, toda a galera viajando, a caravana, indo toda para o Egito. Imagina que benção. Estava com fome na terra, estão indo para um lugar que tem provisão. Olha que porta que Deus abriu. A fome não era só no Egito, em Canaã, era em toda a terra. E eles estão indo para um lugar que tinha provisão. Só para você entender o que está acontecendo aqui, o povo hebreu nessa época, sabe quantas pessoas eram? 70 pessoas. Aqui tinham 70 pessoas. Com a família de José, casamento, 75, 76 pessoas. Essa era a nação de Israel. Aí eu pergunto para você, quanto tempo que esse povo vai ficar lá no Egito? 400 anos. Eles estão saindo de Canaã, a terra que Deus deu para eles, para Abraão, e eles estão indo agora, por um desígnio de Deus, eles estão indo para o Egito. Eles vão ficar lá 400 anos, até que depois vai morrer esse faraó, enfim, outros faraós, e aí eles vão ser feitos escravos, porque vão falar, quem que é esse povo aqui?
Porque agora esse faraó está sendo inclinado por Deus, mas depois lá na frente os próximos não. E vai pegar esses hebreus aí, tudo escravo, não são egípcios, vão pôr eles para trabalhar. Então eles vão ficar 400 anos lá. A pergunta que eu faço para você agora, sabe o que é o Egito? O Egito é uma incubadora para o povo de Israel. Deus de forma intencional fala assim, vocês vão, agora é permissão de Deus ir para o Egito. Porque em outros momentos Deus falava para Isaac, Isaac, não desça ao Egito, lembra? Fica na terra que eu te mandei, Canaã. Agora Deus está falando, olha só como eles tinham esse temor de Deus, está falando, agora pode ir, eu estou liberando, vai para o Egito, estou liberando vocês irem para lá. Então, é uma incubadora para a nação de Israel, entram 75 pessoas, quantas pessoas vão sair de lá depois de 400 anos? 2 milhões de pessoas. E povo que trabalhava. Tem um irmão que fala, chacoalhava a roseira. Chega a 75, sai 2 milhões. Fizeram bastante filhos. Então foi essa incubadora. A pergunta que eu faço, você consegue compreender a dimensão e a beleza do plano de Deus para a sua e para a minha vida? Você consegue compreender que nós fazemos parte desse plano de Deus? Porque hoje nós somos povo de Deus também. Então, 75 caras chegam lá e sai 2 milhões, toda a nação. Então uma nação pequena se tornou gigantesca. Amado, para que o evangelho chegasse até mim, até você, e para que nós hoje fôssemos também filhos de Deus. Olha que plano perfeito de Deus. Você acha que José sabia disso? Você acha que Jacó sabia? Você acha que Judá sabia disso? Mas Deus sabia. E os planos de Deus estavam sendo vividos literalmente, ponto a ponto, detalhe a detalhe. Fala comigo assim, Deus está no controle da história. É só um parênteses muito pequeno, só para você entender o raciocínio, que eu já vou entrar na frase do teólogo. Quando acontece tudo com a gente como igreja, a gente não entende muitas vezes. Por que Deus vai recolher a pessoa que é a pessoa mais amada, mais usada por Deus no nosso meio? Eu não sei, amado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que tem pela frente. Deus sabe o que vai ser daqui uma geração. Deus sabe o que vai ser daqui uma década, 2, 3, 4. Deus sabe. E sabe o que é mais forte? Deixa eu falar. Que Deus é tão lindo que até mesmo o recolher da minha mãe, Ele falou no coração de muitas pessoas. De muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. Deus é tão lindo que até esse processo que a gente está vivendo de Deus mandar a gente entregar o nosso antigo endereço e vir para cá, Deus havia falado em outros corações também. Então não tema nada do que está acontecendo como igreja local, na sua vida também, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor, fala com a sua boca, Deus é o Senhor da história. Sabe quando você estava passando aquilo lá no passado? Eu falei, não sei por que está acontecendo isso comigo agora. Deus sabia, amado. Precisava você passar por aquilo, para você chegar onde você está agora. Então põe para mim, Enoque, diz o grande teólogo, se entendermos que Deus é e quem o homem é, evitaremos uma série de erros. A teologia correta nos impede de acusar Deus de fazer o mal. Porque tem gente que fala, não, Deus é mal, Deus está fazendo... Não, a teologia correta impede você de acusar que Ele é mal. Quando Ele põe em operação o seu plano de redenção na vida de todos nós, reconheceremos a sua soberania, providência, o seu compromisso com o que é melhor para o seu povo. Então agora a gente entende que Deus está fazendo o melhor para aquele povo. Mas se você parar no capítulo onde José é preso, ali talvez seja José sendo preso injustamente, o cara correto, não tocou na mulher e é preso injustamente, você fala, não é possível, Deus é mau, Deus é ruim. José não pensou isso, mas talvez na ótica de algumas pessoas olhando para a história, não é possível. Mas espera, vira uma página, vira outra página, vira mais uma, vira outra. Passaram-se 23 anos e agora toda a família está vivendo a bênção de Deus. E todos aqueles anos que José passou, eu tenho certeza que ele já nem lembrava mais, porque ele já tinha curado o coração dele. Então, se você está vivendo talvez esse momento na sua vida, eu digo para você, calma, existem outras páginas na sua história. Existem outros capítulos na sua história. E o que você está vivendo hoje é totalmente necessário para um plano maior, não é para você, mas é de Deus. Talvez para pessoas que você nem conheça, pessoas que você nem imagine. Se a gente for falar humanamente, na nossa ótica agora igreja, talvez a minha saudosa e querida mãe nem imagine o que vai acontecer com esse ministério daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas num plano perfeito de Deus, tudo está. O ano 1 da igreja, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, o ano 6, o ano 7, o ano 8, o ano 25, 26, 27, 30. Está acontecendo. E Deus vem com o Kairos dele e fala, no 30 anos vocês vão para uma terra própria. E aí vem as ofertas. E aí vem isso. E Deus começa a mover os corações. E Deus começa a trabalhar. E Deus faz. E vem ofertas assadas. E irmãos, e começa o sobrenatural a acontecer. Daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu não sei, quando a gente tiver com a nossa sede completa, deixa eu trabalhar o seu coração, porque a gente vai entrar numa empreitada boa daqui a pouco. Quando tiver tudo completo, a gente vai olhar para trás e vai falar, foi muito bom que Deus nos tirou daquele prédio, não é verdade?
A gente ia ficar pagando um aluguel alto a vida inteira. E a gente passou por um momento de incubador. Sabe o que é o cinema pra gente, igreja? É uma incubadora. Sabe o que é o office? É uma incubadora. Deus está experimentando um povo. Deus está vendo a sua fidelidade. Deus está vendo o teu coração nessa hora. Eu já disse isso aqui 1 ou 2 vezes, vou dizer a terceira. Se você está aqui no cinema e no office, amado, você não sai dessa igreja por mais nada que acontece. Porque quem tinha que sair já foi. Você vai falar para os seus filhos, para os seus netos, não, a gente ficou um dia no cinema. Como é que foi isso, mamãe? Os bispos alugaram um cinema lá e a gente ficou assim. Aí tinha um depósito lá que virou também um santuário e foi assim. Mas foi rápido, filho. Foi um processo de Deus. Depois Deus nos deu a nossa Canaã, a nossa sede, a nossa estrutura, o nosso prédio, o nosso templo, o templo do Kids. E você vai dizer, e eu ajudei com isso, eu ofertei, meu nome está lá na história. Eu já perguntei, quantos querem fazer parte do que Deus está fazendo nessa geração? Então faz o Pix em nome de Jesus, meu amado. Estou brincando, mas eu estou falando sério. Igreja, Deus tem o melhor para você. Vou dizer de novo, Deus tem o melhor para você. Mas esse melhor nem sempre é o que você quer. O amém foi mais baixo agora, hein? Deus tem o melhor para você. Mas esse melhor nem sempre é o que você quer. O melhor nem era o que eles queriam ali. Eles não entendiam. Então, se nós tivermos a teologia correta, como disse o teólogo, uma visão bíblica, então nós nunca nos acusaremos ou acusaremos Deus de estar fazendo algo ruim ou errado. Nunca. O que teve gente que falou, Deus está pesando a mão. Se você tem a teologia correta, você vai entender, Deus nunca está fazendo nada errado. Nunca está. E aí, aqui nesse momento da história, acabam as falas do tipo, por que Deus está fazendo isso comigo? Aqui nesse momento, acabam as falas do tipo, por que Deus permitiu essa maldade? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Acabam essas falas. Quer saber o porquê de tudo isso, meu amado? Porque tudo isso, mesmo que você não enxergue de alguma forma, vai cooperar para os planos de Deus. Planos de redenção de Deus na sua e na minha vida. Então quero ir para o final, para a gente poder acabar nesses últimos 15 minutos com o desfecho dessa grande história, que é o encontro de José com o seu pai. Você está pronto para isso? Então vamos lá, capítulo 46, verso 28. Jacó enviou Judá adiante de si e José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen, verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Olha a reconciliação. Imagina, amado. Só não chora quem é agora muito insensível. Imagina só, o pai, você tem que entender, ele não está ouvindo a história na nossa ótica. Israel não está sabendo que o cara foi preso. Ele está achando que quando voltaram com aquela túnica com sangue, acabou. 23 anos se passam, ele está descobrindo que o filho dele estava vivo. Fala para quem está do seu lado, José estava vivo, sabia? Essa é a técnica de acordar o povo, Beni. 3 bocejaram ao mesmo tempo, assim, ó. Eu falei, essa é a hora que eu preciso acordar o povo. Vi até a obturação de amálgama do cara lá no último dente, sabe aquela panelona? Eu falei, olha, precisa trocar isso aí que tá antigo, filho. Vou te dar meu cartão depois. Amado, ele não sabia que José estava vivo. Então imagina só, eles choraram assim longo tempo. Depois de 23 anos ele encontra o pai. Verso 30. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Vamos pensar na perspectiva de Jacó. Não tinha nenhuma chance dele estar vivendo aquilo. Não tinha nenhuma chance dele encontrar o seu filho. Porque para ele José, como disse, estava morto. Mas na perspectiva redentiva de Deus, o que é impossível se torna possível. Aqui para Jacó, o impossível se tornou possível, sim ou sim? Na perspectiva, não tinha como. Mas Deus deu o seu jeito. Verso 31. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, subirei e farei saber a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Olha a alegria do homem agora. Os homens são pastores. José é monstro. Na moral, esse cara precisa ser estudado. Não é nem pela NASA, é pelo Elon Musk. Cara,
ele vai dizer para o faraó: os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo que tem. Verso 33, quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Ele está fazendo o currículo dos caras, mano. Ele está vendendo o peixe dos irmãos, está falando, esses caras aí são trabalhadores. Tudo bem, eles eram meio encostados lá em Canaã, mas não, olha só, deixa eu vender o peixe dele para vocês. Eles são trabalhadores. Quando você perguntar, eles são homens de gado, respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como seus pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os... Ele já estava preparando a terra. Ele estava falando, os caras vão chegar, ei, olha só, olha, o cara era um bom administrador, mano. Não era à toa que ele estava onde ele estava. Ele estava fazendo meio de campo ali, você está entendendo? Então, José, no ápice da sua excelente administração, ele já arrumava trabalho para os irmãos. Ele já está falando, está chegando um povo aqui, você deu uma terra, mas fica tranquilo. Os caras vão trabalhar, vão dar o jeito aqui. Estava trabalhando para os seus irmãos. Ele consegue ali uma terra junto a Faraó, para que eles possam morar e para que eles possam cuidar. Ou seja, está falando, Faraó, fique em paz. Pode dar terra que os caras vão valorizar. Eles vão trabalhar, eles vão cuidar. Então, igreja, eu quero terminar dizendo algo para você. A única forma de você encarar esse mundo é na ótica de Deus. Fala comigo, a única forma de eu encarar o mundo é na ótica de Deus. Se você não começar a olhar a sua história pela perspectiva de Deus, você não vai conseguir enfrentar as aflições da vida. Só que muitas vezes nós não temos a noção para onde a nossa vida está indo. Nós não temos a noção para onde a nossa história está indo, mas Deus sabe exatamente para onde ela está indo. Fala, Deus sabe exatamente, põe a mão no peito e fala, para onde a minha história está indo. E você só vai conseguir livrar o seu coração da mágoa, do ódio, do rancor, olhando a sua vida, como eu disse agora há pouco, pela ótica de Deus. Alguém vai dizer, mas bispo, a pessoa que eu mais amava me traiu, a pessoa que eu mais amava me frustrou, me abandonou, eu não consigo mais viver. Eu quero dizer para você, você consegue sim. Você consegue sim. Por quê? Porque você não vive na sua dor, você vive na história que Deus escreveu para você. Jacó viveu anos na dor, mas depois ele falou, Jacó, chega de dor, eu tenho uma história para você. E Deus está dando a honra desse patriarca encontrar o filho e viver os finais da sua... A Bíblia diz algo assim, né? Em ditosa velhice. Nós terminar os anos assim, é o que Deus tem para a sua e para a minha vida. Então viva a sua vida confiando naquele que é o Senhor de toda a história. Assim como José, a igreja, assim como Jacó, como os irmãos, livre-se das amarras que tentam te prender. Deixa eu falar, se você ainda não se livrou disso, livre-se desse rancor hoje, em nome de Jesus. Livre-se disso, adore a Jesus, perdoe, seja perdoado, sabe? Porque Deus está escrevendo uma história de redenção para você. O grande desafio da nossa vida, qual que é? Nós deixarmos de confiar em nós mesmos e passarmos a confiar em Deus. A Bárbara Manaia, Sharamanaia, Labassoiaba, a Bárbara, que tem o nome de Manaia, é o nome dela. Eu brinco que é o nome em línguas, o nome da Bárbara. Ela escreveu, olha, o maior milagre, disse a Bispa Solange, é quando Deus faz a transformação na mente de uma pessoa. Amado, o maior milagre a gente está vendo é o coração de Judá, é o coração de todos os irmãos, de Rúben, todos eles tendo o coração transformados por Deus. É um grande milagre. Então Jacó não entendeu isso. Na verdade, ele foi entender isso no finalzinho da sua vida, com 130 anos. Eu espero que você não espere 130 anos para entender as coisas de Deus. Espero que você entenda antes. Eu quero terminar perguntando para você, você vai esperar a sua vida inteira passar para entender que Deus deve ser o alvo da sua vida? Que você deve se render ao Evangelho, se submeter literalmente, inteiramente a Deus? Sem ser um crente, desculpa a expressão, domingueiro. Domingo eu vou lá e pego a benção. Que isso, pô? Esse é o crente medíocre, que vive de migalha. Tem um banquete para você sentar. Amada, a vida é muito curta para você se arrepender. Ou para você... É como eu falo, a vida é muito curta para você aprender só com os seus próprios erros. Aprenda com os erros dos outros. Você consegue aprender com o erro de Rúben? Você consegue aprender com o erro de Judá? Você consegue aprender com o erro de Jacó? Então aprenda. Não espere a vida inteira para aprender a confiar na direção de Deus. Confie na direção de Deus hoje na sua vida. Você pode economizar anos de uma vida inteira estagnada, patinando, apenas confiando naquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida. Quantos estão ouvindo a voz de Deus hoje aqui? Amém. O que você tem feito de forma prática? Quando eu falo, assim seja, assim disse o Senhor. O que você tem feito de forma prática com isso? Mais do que você mandar um feedback na minha caixinha de pergunta, que eu vou abrir amanhã, escreve lá alguma coisa para a gente glorificar Jesus. Mais do que você mandar um direct para mim, que você possa viver isso na sua vida, no seu dia a dia. Tem lições para você aplicar nessa semana. Como eu disse, na minha semana passada eu fui tirar um elefante branco. Que você possa hoje aplicar as lições de perdão, de redenção, tudo que Deus está falando. E o pastor, para terminar, ele tem que falar 4, vou terminar. Eu vou falar o 4 agora que dá sorte. Vou terminar.
Eu quero terminar trazendo para você o que você deve fazer. O que eu devo fazer? Primeiro, ame a Deus porque Ele nos perdoou e nos amou. Ame a Deus. Segundo, perdoe. Aí alguém vai falar, bispo, mas isso é tão óbvio. Aí você já ouviu alguém dizer assim, o óbvio precisa ser dito, ou pregado, ou ensinado. Perdoe. Verso 3, ou verso 3 não, ponto 3. Se relacione, Deus está redimindo. Tenha esse relacionamento, Deus está redimindo o seu povo. Esse está sendo o processo de Deus. Quarto, seja um instrumento de perdão de Deus na vida do que os lhe cercam. Tem pessoas ao seu lado que elas precisam que você seja aquele que vai dar o pontapé inicial. Aquele que vai ser, sabe, a faísca, que vai ser a gasolina, que vai ser o que vai iniciar tudo. Seja essa pessoa. Seja o primeiro. Verso 5, ponto 5. Se perdoe. Esse aqui é importante, porque tem gente que consegue perdoar todo mundo, mas não consegue se perdoar. É uma vida que a pessoa fala, não consigo perdoar aquilo que eu fiz comigo lá atrás. Amado, se perdoe. Por que eu vou me perdoar? Porque Deus já te perdoou. Se Ele te perdoou, quem é você para não perdoar? A outros ou a si mesmo? E sexto e último, peça perdão. A lista mais óbvia do que nós temos que fazer. A lista mais cristã. Mas eu tenho dito desde o começo, a história de José não é uma história de alguém que é escravo e chega a governador como um sucesso, como uma carreira profissional. Também é, nós não podemos negar o fato. Ele viveu um sucesso na vida dele. Mas agora você está entendendo que isso talvez seja a menor das coisas. Seja um detalhe em toda essa história. Porque a gente está vendo que a história de fato é uma história de redenção. É de pessoas se rendendo à vontade de Deus. É de pessoas sendo de fato cristãs. É de Deus usando o ordinário para fazer o extraordinário. É de Deus usando uma fome na terra para que uma família inteira passe por um processo de redenção. É Deus usando, sabe, circunstâncias contrárias para que o coração de um pai seja inclinado. Então a história de José, amado, de fato é uma história de redenção. A história de José, e eu vou falar sobre isso talvez no último capítulo dessa história, ela é muito parecida com a história de Jesus. Porque Jesus veio para isso. Jesus veio, Jesus passou por um processo. A cruz foi um processo. A cruz, o que parecia o final, foi um novo começo. Uma nova dispensação. Um novo tempo se iniciou. Então que você possa olhar para José com essa história. O que Deus quer me ensinar? Que você precisa ser crente. Que você precisa fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Que você precisa amar, você precisa cultuar. A pessoa não fala que eu tenho que ir na igreja domingo, mas isso faz parte da vida do crente. É que o evangelho consumista atual fala que você não precisa, você precisa, amado. Faz parte da vida cristã prestar o culto a Jesus. Faz parte da vida cristã você servir a Jesus com o que você tem. Faz parte da vida cristã você trazer a sua família. Faz parte. E o óbvio precisa ser dito. Que você possa pegar todas essas lições, misturar com fé e aplicar no seu dia a dia, porque essa é a vontade de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Tuti? Fica de pé no seu lugar, nós vamos terminar orando. Quantos estão ouvindo Deus? Deus está sendo bom, amado. Deus está sendo... os planos e os desígnios dele estão se cumprindo no nosso meio. Feche os seus olhos aí um minuto, por um instante. A gente tem 3 minutos para terminar e cantar um louvor bem alegre para Jesus. Pai, nós te damos graças, honras, louvor, glória. Nós te damos, Pai, tudo que nós temos. Tudo, Jesus. Tudo é tudo, Pai. Não é parcial, porque o Senhor, quando fez a obra na vida de José, não foi só alguns irmãos. Não foi metade dos irmãos. Todos os irmãos passaram por esse processo de redenção. Todos os irmãos passaram por um processo de perdão. Todos os irmãos passaram por um processo, Pai, do teu constranger pelo Espírito. Portanto, Pai, tudo que nós temos, nós também queremos te apresentar nessa hora, nesse final de culto. Dizendo, Pai, faz em nós o teu querer. Faz a tua vontade, Jesus. É tão fácil orar dizendo, faz a tua vontade, mas às vezes é tão difícil querer viver a tua vontade. Como o Senhor disse hoje, o Senhor tem o melhor para nós, mas o melhor para nós nem sempre é o que nós queremos. O melhor para nós é o que o Senhor tem para nós. Jesus, dá essa sabedoria. Pai, todo coração enganoso, eu oro, Pai, que caia por terra, Pai, toda voz contrária, Jesus, todo ego, Pai, tudo que o Senhor Jesus não tem de bom, de dádiva, e que o coração corrupto, enganoso, muitas vezes quer nos trair, eu oro, Senhor, que isso caia por terra, Jesus. Nós não queremos ser guiados pelo nosso coração, nós não queremos ser guiados, Jesus, pela nossa emoção, nós não queremos ser guiados, Jesus, por uma voz de um sentimento humano, porque
o nosso sentimento humano, Jesus, muitas vezes vai nos levar para um lugar que vai acabar em morte, mas nós queremos ser guiados, Pai, pelo Teu processo de redenção. Nós queremos, Pai, dizer: se o Senhor disse, eu viverei. Se o Senhor tem para mim, eu quero viver. O que o Senhor não tem para nós, Pai, afasta de nós. O que o Senhor não tem para nós, Senhor, nós repreendemos, porque nós não queremos aquilo que para nossa carne é boa, nós queremos aquilo que para o nosso espírito é bom. Quando nós olhamos para José, Pai, na carne, talvez lá atrás, como um homem belo, formoso, se deitar com a mulher rica de Potifar seria algo que saciaria, Pai, um desejo da carne dele, mas ele sabia que o que o Senhor tinha não era para a carne, era no espírito. Por isso ele fugiu, por isso ele correu, Pai. Por isso Jesus, ele viveu talvez um processo que até é de injustiça, mas ele tem vivido a tua honra, Pai. Ele chega no final da vida vivendo a honra, porque a tua palavra diz que aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. Jesus, nos ajuda nessa caminhada, dando forças. Senhor, se alguém tem um coração duro, se alguém tem um coração, Pai, que tem dificuldade de perdoar, Jesus, liberar perdão, Pai, que o Senhor possa agora tocar nesse coração, Jesus, que o Senhor possa agora tocar nessa mente, Pai, que o Senhor possa, Jesus, fazer uma obra, e como nós temos visto aqui na história de José, Deus, num culto como esse, Pai, num momento talvez atípico, no dia a dia, não sei como o Senhor vai fazer, mas nós só queremos dizer: faz o teu querer, faz em nós o teu querer, faz em nós a tua vontade. Senhor, tira a nossa vontade e faz a tua, Jesus, porque a tua vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós oramos, entregamos todas essas situações nas tuas mãos, Jesus, para que o Senhor venha com o teu bálsamo, para que o Senhor venha com a tua vontade e para que o Senhor nos livre de nós mesmos. Em nome de Jesus é que nós oramos, e aqueles que assim creem digam amém, amém e amém. Vamos lá, igreja, com uma salva de palmas a Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam constantes e permanentes na sua vida, e os que creem recebem, digam. Abraça quem está na sala e fala: Deus está fazendo um processo lindo nas nossas vidas.